Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso, que nos ama. Nós todos estávamos longe do Senhor Deus, no meio do pecado. Recebemos a misericórdia do Senhor. E o Senhor Jesus recebeu toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber, derramou seu sangue precioso para nos salvar. E sem nenhum valor a ser pago por nós, nós nos tornamos em filhos do Senhor Deus. E assim, obtivemos a esperança gloriosa de podermos entrar no seu reino, Senhor Deus. Agradecemos toda essa graça, damos louvores e glórias ao Senhor Deus. Senhor, nesse momento, nós todos que fomos remidos pelo seu sangue precioso, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando diante do Senhor Deus, estamos aprendendo a sua santa palavra. E dentro da sua igreja, corpo de Cristo, estamos em comunhão, Senhor. Senhor, que nesse momento também nós queremos que o Senhor esteja com cada um de nós, cuidando de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor permita a sua misericórdia para sustentar a cada um. Que o Senhor Deus permita a graça necessária para cada pessoa. Que o Senhor permita para que nenhuma dessas pessoas se percam. Senhor, nossos familiares que ainda não receberam a salvação, os nossos vizinhos, que todos estes possam vir para diante do Senhor Deus receber a sua graça. Nós oramos e pedimos diante do Senhor Deus. Senhor, nossas igrejas que estão pelo país, que estão pelo mundo, que estão guardando a sua fé para pregarem o Evangelho, para todos esses irmãos e irmãs, que o Senhor permita a sua graça, o poder do Espírito Santo para preenchê-los, para que possam louvar mais fortemente a palavra do Senhor Deus, para que o trabalho do Evangelho possa acontecer. Que a cada momento o Senhor Deus nos permita a palavra necessária. Que o Senhor Deus possa nos mostrar qual caminho devemos percorrer. Que o Senhor Deus possa nos permitir a sua graça abundante para nós. Que nesse exato momento o Senhor Deus possa nos ensinar a sua santa palavra que o Senhor Deus deseja nos ensinar. Que nesse momento também o Senhor Deus possa nos ensinar qual caminho que nós devemos percorrer. Que cada um de nós possamos ser sustentados pela sua santa palavra. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 시편 해주시겠습니다.
Vamos procurar a palavra da Bíblia, Romanos capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8. A partir do versículo 16 ao 18, eu irei ler. Romanos capítulo 8. A partir do versículo 16 ao 18, eu irei ler. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padeçamos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Iremos ler até aqui. Então, eu estou continuamente pregando com um tema que é o maior presente de Deus dado ao homem, dado por Deus. Então, como um cristão, como é que nós devemos viver? Uma vivência perfeita é muito importante. Então, os filhos do Senhor Deus, enquanto vivem neste mundo, então, não podem viver seguindo a vontade da carne como antes da salvação. É algo que o Senhor Deus ele não permite, ele não admite. Logo, nós não devemos perder a nossa vida como as pessoas do mundo para as coisas deste mundo. A Bíblia nos permite esse grande amor e graça do Senhor Deus e nos ensina continuamente qual é o objetivo de nos ter salvo. Algumas pessoas receberam uma grande graça, mas mesmo tendo recebido uma grande graça, então, sabem, pessoas que retribuem de forma maligna. Então, são pessoas que nós não nem consideramos como pessoas, gente, do mesmo nível. Mas tem outras pessoas que, ao receberem a salvação, continuam vivendo como as pessoas deste mundo que não receberam a salvação. Estão tão acostumadas a viverem neste mundo que não tem a vivência de um cristão mudado, não consegue viver uma vivência diferenciada. Penso eu dessa maneira. Então, o dia do retorno do Senhor está tão próximo. Se nós olharmos em Filipenses capítulo 3, versículo 23, também quando o Senhor ele se manifestar, quando o Senhor ele vier novamente. Então, no versículo 21 diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Quer dizer que nós, com esse corpo carnal, não temos como ir para diante do Senhor. Assim como a lagarta, que é tão nojenta, que está comendo as folhas de uma árvore, como ela pode voar os céus? Então, com este corpo não podemos ir para diante do Senhor Deus. Um corpo tão imundo, se tornar um corpo e um ser tão glorioso como o Senhor. Ter um corpo santo e espiritual para se encontrar com o Senhor. Mas antes que isso aconteça, o nosso coração, o nosso pensamento, a nossa vivência, cada momento mais precisa se parecer com o Senhor. Isso é algo necessário. Cada momento mais. Seja nossa forma de falar, nossa forma de pensar, todos os nossos valores e objetivos como um cristão, como é que devemos viver. É algo que nós podemos aprender através da Bíblia. E é por isso que em 1 João capítulo 3 já havia dito, então nós somos filhos do Senhor Deus. As coisas futuras ainda não foram manifestas. Então nós somos filhos do Senhor Deus. Então nós, pode ser que sejamos repreendidos pelas pessoas do mundo, desprezados, perseguidos, mas ainda não foi revelado o que havemos de ser. Mas ele disse, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. Da mesma maneira como uma larva, ela consegue se tornar depois de 7 anos em uma cigarra. Então, da mesma maneira, quando o Senhor
está nos vendo, realmente nós iremos ser transformados como o Senhor. Então, todos realmente que forem limpos vão se tornar como o do Senhor, limpos a si mesmo, purificarão a si mesmo. Então, porque realmente nossa vivência, nosso coração vai ser purificado pelo Senhor. É algo que também nós precisamos agir, aplicar na nossa vivência. Então, nós aprendemos Efésios capítulo 2, versículo 8 da outra vez. Então, porque nós somos salvos pela graça, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o maior presente dado pelo Senhor Deus. Então, o presente é dado por alguém que paga um enorme preço, e quem recebe, recebe de graça. O presente que nós recebemos, ele é incomparável com as coisas deste mundo. Nem o Senhor Deus pode fazer algo maior do que esse, penso eu. Porque o Senhor Deus, ele criou todo o universo através da palavra e as mantém pela palavra, mas a salvação não é algo que podia ser cumprido pela palavra. É por isso que ele permitiu o seu filho como formato de homem para receber toda a maldição e o castigo que nós merecemos receber. Ele recebeu todo esse juízo e castigo, derramando o seu sangue. Ele remiu todos os pecados, ele se tornou a propiciação pelos pecados e ele nos salvou. E é por isso, se nós olharmos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 6, então o Senhor Jesus ele se entregou como uma propiciação. Propiciação quer dizer que é alguém que se entrega pelo outro. Vamos pensar, uma pessoa que está sendo vendida como escrava. Ela é comprada com preço. Então você precisa pagar um preço para que esse escravo possa se libertar das correntes. E isso quer dizer que é uma propiciação, é pagar o preço. Então o Senhor Jesus realmente estava nos vendo, indo para o inferno, para o castigo eterno, sendo levados pelo inferno para junto de Satanás, mas o Senhor, ele vendo a nossa vida, vendo o nosso destino, ele permitiu o Senhor Jesus para morrer por nós. Quer dizer que nós merecíamos receber todo o juízo, o castigo eterno, mas o Filho de Deus, ele pagou esse valor imenso por nós. E é por isso que essa salvação que nos foi dada, nós podemos dizer que é dom de Deus. Em outras palavras, presente de Deus. Então, o maior presente dado por Deus é algo que continuamente eu estou frisando para pregar para vocês. Então, nós temos recebido o perdão dos pecados. Então, todos já entendemos. Mas para as pessoas que receberam a salvação agora, receber o perdão dos pecados, receber a remissão dos pecados para a eternidade. Já que você recebeu essa remissão dos pecados para a eternidade, não existe mais o juízo espiritual. Agora nós somos justificados. Nós não somos justos, mas o Senhor Jesus, ele cumpriu a justiça de Deus por nós. Quer dizer que a justiça do Senhor nos foi dada. É por isso que em Romanos capítulo 4, versículo 24, 25, realmente o Senhor Jesus, ele se entregou para a morte de cruz por nós, para que nós pudéssemos ser vivificados em justiça. Quer dizer que o Senhor Jesus, ele pagou todo esse valor. É por isso que ele se tornou a nossa justiça. Quer dizer que a justiça feita pelo Senhor Jesus nos foi dada. Então em Efésios capítulo 1, versículo 1 também, nós realmente que estávamos mortos por causa dos nossos pecados e delitos, fomos vivificados. Quer dizer que um espírito, quando recebe a salvação, ele é vivificado. Um espírito que merecia a perdição eterna, pelo poder e misericórdia do Senhor e amor, pode ser vivificado. E agora, obter a vida eterna. Você receber a vida eterna. O que é o contrário? O antônimo de vida eterna. Quer dizer que você é o quê? Uma morte eterna. Quer dizer que nós temos recebido a vida eterna, quer dizer que passamos da morte para a vida. Passamos da morte para a vida. Quer dizer que você receber a vida eterna, quer dizer que você jamais perece. Você receber a vida eterna. Você ter nascido de novo. Quer dizer que você nasceu como filho do Senhor Deus. Mais uma vez. Quer dizer que nossa vida nessa carne foi nascida através dos nossos pais. Nos deu à luz os nossos pais neste mundo, mas quem me criou em espírito foi o Senhor Deus. Então, todo este mundo, nós não somos nascidos pela vontade de homem ou do mundo algum, mas nós somos nascidos de Deus. Como em Tiago, capítulo 1, versículo 18 também,
nós, para que pudéssemos tornar em frutos do Senhor Deus. Pela palavra da verdade, Ele nos deu a luz. Quer dizer que Ele nos fez nascer. É por isso que nós somos vivificados. Nós podemos dizer que nós nascemos de novo. Já que nascemos de novo, quando você nasce, você se torna filho. Da mesma maneira, agora você tem nascido do Senhor Deus, nascido do Espírito Santo, quer dizer que você se tornou filho de Deus. Todas essas coisas querem dizer que pela graça do Senhor Deus, nós somos comprados de graça. Quer dizer que nos foi dado de graça, incondicionalmente. Quer dizer que é um presente que o Senhor Deus ele nos deu, mas não é um presente, é um set, é um combo, é um conjunto de presentes. E isso não se encerra por aí. Tem mais duas coisas que faltam e hoje nós iremos aprender. Se nós somos filhos do Senhor Deus, nós somos herdeiros. Romanos capítulo 8, ele já disse para nós que nós todos realmente temos o Espírito que testifica que nós somos filhos de Deus. Quer dizer que o Espírito Santo ele foi enviado para que nós possamos crer. Realmente não é que eu tento crer. Eu posso crer por conta do Espírito Santo. Como em 1 Coríntios capítulo 12, nós recebemos o Espírito proveniente de Deus, para que nos possas conhecer a Deus, saber a Deus. Então, essa graça que o Senhor Jesus cumpriu na cruz foi efetuada e esse testemunho, essa testificação é através do Espírito Santo que vem para nós. É por isso que o Espírito Santo ele testifica que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nós podemos crer nisso. Então, algumas pessoas elas dizem que receberam o perdão dos pecados, mas não receberam a salvação. Então quer dizer que isso está errado. Então vamos pensar, ele fala, eu recebi o perdão dos pecados, mas eu não fui justificado. Quer dizer que essa pessoa não entende, não conhece. Você precisa conhecer isso por completo. Você nascer de novo é algo necessário. E você se tornar filho do Senhor Deus também é algo necessário. Porque se você é filho de Deus, naturalmente você é automaticamente herdeiro de Deus. Se você nasce como um filho de um pai, vamos pensar, todas as pessoas que receberam a salvação são filhos de Deus. Então, alguma pessoa já me disse, aqui existem filhos e filhas de Deus estão presentes aqui. Mas não, perdoem, mas não existem filhas. O Senhor Deus, ele só gosta de filhos. Então, o Senhor Deus, ele disse que o Senhor Jesus é filho, e o Senhor Jesus já havia dito para nós chamarmos de Abba, Pai, porque desde antigamente filho representa herdeiro. Então, se você nasce como filho do Senhor Deus, você se torna herdeiro, você se torna aquele que herda a linhagem do Pai, herda todos os bens do Pai, herda a casa do Pai. Todas as boas coisas são herdadas por esse filho. É por isso que nós chamamos de herdeiro. E de outra maneira, vai herdar a herança do Pai. Então agora, em todos os momentos, nós agora nos tornamos herdeiros, que iremos receber as coisas do Senhor Deus. Então quer dizer que são herdeiros do Senhor Deus, filhos de Deus. Quer dizer que co-herdeiros com Cristo. Então co-herdeiros com Cristo. Então se nós pensarmos nisso, vamos pensar. Realmente, o Senhor Jesus e nós somos herdeiros em um mesmo nível. Somos co-herdeiros. Quer dizer que existem inúmeros filhos. Então agora nós somos co-herdeiros com Cristo. Quer dizer que nós, junto com Cristo, recebemos essa mesma bênção. Quer dizer que dentre muitos irmãos, o Senhor Jesus agora se tornou filho primogênito. Antes ele era o filho unigênito, mas ao morrer e ressuscitar, muitos filhos nasceram para o Senhor Deus. É por isso que a Bíblia diz que o Senhor Jesus agora é o filho primogênito, é irmão de muitos. É por isso que nós somos co-herdeiros com Cristo. Para recebermos a mesma glória com o Senhor Deus, nós também precisamos receber o sofrimento com Cristo. Para recebermos a glória com Cristo, esta glória, nós podemos dizer que na realidade, as pessoas sempre utilizam a palavra glórias, mas uma pessoa, ela está diante de muitas pessoas e ela anunciar alguma coisa, ela fala, é uma honra estar à frente de muitas pessoas, e falam dessa maneira, né, para se apresentarem. Então isso não é algo errado a se dizer, mas é diferente com a glória, a honra que aparece na Bíblia. Então você ser
exaltado pelas pessoas deste mundo é algo que vai se apagar, que vai desaparecer. Então a glória de Deus, a honra de Deus. Então você ter a vida eterna, você ter a glória, você ter essa palavra de ser santo, tudo isso somente se aplica no Senhor. Então quer dizer que o Senhor Deus, ele nos permitiu a vida eterna. Quer dizer que nós todos, agora, nós podemos dizer que o Senhor, ele é a própria luz, ele é a própria glória em si. Então é por isso que o Senhor é a luz da glória, é por isso que ele é a imagem própria. Então o Senhor Jesus é aquele que vem manifestar a glória de Deus. Mas o povo de Israel não conhecia isso. Então é por isso que a glória do Senhor Deus realmente os iluminou. Quer dizer que após recebermos a salvação, a glória do Senhor Deus nos ilumina. É por isso que nós podemos dizer que somos co-herdeiros com Cristo. Então nós somos pessoas que iremos receber essa glória com o Senhor. Então nós, para recebermos essa glória com o Senhor Deus, precisamos receber esse sofrimento com Cristo. Então quem é que vai entender uma coisa dessas? Então agora, realmente uma pessoa para receber a glória com o Senhor precisa receber esse sofrimento com Cristo. Então quão grande é esse sofrimento de Cristo? Realmente nós já sabemos, não é? Então o Senhor, que é o próprio Deus, ele realmente deixar o seu trono tão altíssimo, descer dos ares, dos céus tão elevado, e vir para este mundo tão baixo, tão sujo, imundo, pegar emprestada a barriga de uma mulher por 9 meses, de uma virgem, e ter nascido em uma manjedoura e um estábulo. Então o Senhor Jesus nasceu dentro de uma manjedoura. Manjedoura é, na verdade, uma cesta assim, feita de madeira, onde os animais eles comem a comida deles. Então o Senhor Jesus ele nasceu numa manjedoura. Então neste mundo que está cheio de pecado, cheio de maldição, o Senhor Jesus ele veio para este mundo. E durante 30 anos, ele viveu como um filho pobre de carpinteiro. Então, um Senhor que está no mesmo nível que Deus, ele se fez como homem. E ele veio e o formato pior, mais humilde e mais rebaixado de todos dentre os homens. É por isso que os reis magos do Oriente viram a estrela e foram para o palácio e procuraram onde está o rei dos judeus. Então, mas o Senhor Jesus nasceu em Belém, nasceu em uma cidade lá do interior. Então o Senhor Jesus ele veio como o formato de um homem coitado, perdido deste mundo. Mas ele conseguiu ainda receber toda a maldição, castigo, sofrimento que o homem merecia receber. Toda a tentação ele recebeu, mas nele não havia pecado. Ele jamais pecou. E esse Senhor que não tinha pecado, ele manifestou muito do poder do Senhor Deus. Mas os judeus esperavam que Jesus fosse o rei que dominasse Roma e libertasse o povo de Israel. Mas o Senhor Jesus não fez. É por isso que o prenderam e o crucificaram. É por isso que olhamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8. Se eles o soubessem, eles não teriam crucificado o Senhor da glória na cruz. Então não saber é pecado. Então, seja o pecado contra a idolatria, ou você servir alguma coisa, você recebe o castigo, você pode receber o sofrimento, você é mandado como escravo para a Babilônia durante 70 anos, foi a maior maldição que o Senhor Deus permitiu para eles. Mas ter negado o Filho de Deus é algo imperdoável. É por isso que o Senhor os espalhou pelo mundo todo, para receberem todo o castigo, o juízo e a perseguição deste mundo. O mundo todo sabe disso. Por que isso aconteceu com o povo de Israel? Porque quão grande foi o pecado do povo de Israel. O Senhor Deus mostrou, através de Israel, como representante, como um exemplo de como é o juízo do Senhor Deus por ter negado o Senhor Jesus. E não somente os judeus naquele tempo, eles receberam esse castigo, mas eles disseram: caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Disse para cair o sangue do Senhor Jesus sobre ele e seus filhos. Então, qual realmente foi o grande castigo que eles receberam? Nós podemos ver quão realmente é gigantesco
esse problema de negar o Filho do Senhor Deus. Realmente nós podemos ver isso como exemplo. Então o que é que nós precisamos aprender aqui? Realmente o Evangelho já foi pregado, nós precisamos agora receber essa graça do Senhor Deus. Então, mas com esse coração duro, seguindo a sua própria vontade, a sua própria teimosia, não pensa em receber até essa salvação que é dada de graça. É por isso que esse pecado que vai para a perdição. É você negar essa graça do Senhor Deus, você não crê na graça do Senhor. Então quer dizer que é uma pessoa que recebe o castigo diante do Senhor Deus por não crer nessa graça do Senhor Deus. Então nós nos tornamos filhos do Senhor Deus. Agora todos nós somos pessoas que iremos receber a bênção com o Senhor Deus, as glórias dos céus. Então quando nós falamos glórias, vocês não conseguem compreender bem, não é? Porque ainda não é algo que podemos enxergar. Então, mas o ser que tem maior glória logo depois do Senhor Deus são os anjos, sabiam disso? Então, e algo que é pior do que os anjos é o homem. Então, o Senhor Jesus ele se fez pior do que os anjos como um homem, mas depois do seu trabalho ele foi para as alturas para se tornar um ser maior do que os próprios anjos. Então, o Senhor ele nos salvou para nos permitir essa graça. Então é por isso que é uma glória que o Senhor Deus ele nos permite para sermos maiores do que os anjos. Então esta glória é incompreensível com o conhecimento deste mundo. Não importa se você é rico, se você é uma pessoa bem-sucedida deste mundo, se você tem poderes neste mundo. Então as pessoas podem ter essas glórias, mas na glória que o Senhor Deus permite, é incomparável. As coisas deste mundo são como brinquedos. É por isso que agora as pessoas que irão receber essa glória com o Senhor não devem esquecer que são herdeiros com o Senhor. Então é por isso que nós iremos receber essa glória com o Senhor. E para isso precisamos receber o sofrimento com Cristo. Então primeiramente o Senhor Jesus ele recebeu o sofrimento para receber a glória. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 11 também. Então já foi profetizado que o Senhor Jesus haveria de vir, e esses profetas, eles já falaram através do Espírito que estavam dentro deles, já testificavam sobre o sofrimento e o castigo que o Senhor Jesus haveria de receber. Então todo o sofrimento, toda a glória que o Senhor ele iria receber posteriormente já foi testificado pelos profetas, já foi revelado para eles. Então nós podemos dizer que os dois discípulos que estavam com o Senhor Jesus, então eles estavam voltando para a sua cidade natal, vendo o Senhor Jesus que havia morrido na cruz e ficaram tão desesperados. Mas o Senhor Jesus apareceu para diante deles e eles não conseguiam reconhecê-los. O Senhor Jesus deve ter se manifestado com outro formato para diante deles. Então, e o Senhor Jesus perguntou para eles, o que está acontecendo? Por que vocês estão preocupados? Eles disseram, você não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E o Senhor Jesus perguntou, qual é o problema? Então é o problema de Jesus o Nazareno. Então nós pensávamos que ele seria o Salvador de Israel. Então eles também esperavam pelo Messias, quer dizer, que fosse um ser que libertasse o povo de Israel de Roma. Até os discípulos esperavam esse Messias. E o Senhor Jesus, enquanto estava caminhando com eles, então disse para eles, insensatos, vós que realmente não ouvem as palavras dos profetas. Então, o Senhor Jesus, se vocês olharem para o Antigo Testamento, tudo o que os profetas disseram, e o Senhor Jesus ele sofreria e depois entraria para a sua glória. Isso já foi profetizado, mas por que não sabem disso? Primeiramente, é necessário o sofrimento. É por isso que o cristão receber o sofrimento é algo lógico. É algo lógico. Então, o maior sofrimento e dor que o cristão ele pode receber é o sofrimento, não é mesmo? Então, o Senhor tão glorioso da luz, realmente ele receber o juízo, o castigo da morte. Realmente ele já foi perseguido, realmente o torturaram, o xingaram, o zombaram, o perfuraram, o açoitaram, bateram, torturaram o Senhor Jesus, fizeram ele carregar a cruz sobre as costas. E ele foi levado até o monte para ser crucificado. O Senhor Jesus foi crucificado 9 horas da manhã e ficou durante 6 horas até 3 horas da tarde crucificado, com esse sofrimento, derramando todo o seu sangue.
Então isso é o sofrimento. Então qual é o sofrimento maior que o Senhor ele já recebeu, sem ser o da cruz também? Então o Senhor Jesus ele receber todo esse sofrimento, realmente ele nos salvou, ele entrou em glórias dessa maneira. Então nós todos, para recebermos essa glória com o Senhor Deus, precisamos receber o sofrimento com Cristo, não é mesmo? Se olharmos em Filipenses capítulo 1, versículo 29, também já havia dito. Então nós temos recebido essa graça de Cristo Jesus. Realmente ela foi nos concedida em relação a Cristo, não somente para crer nele, mas também padecer por ele. Então o Senhor ele tem nos salvo, foi graça, e não é somente por nós cremos e recebemos a salvação, mas sim para recebermos o sofrimento com ele. Então para uma pessoa que recebeu a salvação, o Senhor Deus ele permite o sofrimento. Então, mas as pessoas não gostam de sofrimento, não é? As pessoas adoram glórias, mas odeiam sofrimento. Mas o sofrimento é algo lógico a se receber. Então não somente crer no Senhor, mas para padecer com Ele. Então é por isso, vamos procurar 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Então se nós olharmos aqui, porque para isto sois chamados. Então nós temos sido chamados, quer dizer que recebemos a salvação, quer dizer que nós recebemos a salvação. Então quer dizer que Cristo também, ele recebeu o sofrimento, ele padeceu por nós, para se fazer exemplo por nós. Então para recebermos a glória com o Senhor, com Cristo, esse sofrimento com Cristo, nós precisamos seguir os seus passos. Então vocês nunca pensaram nisso? Só ficaram pensando na glória, dizendo, ai que ótimo, vou receber a glória com Deus. Mas o apóstolo Paulo ele já havia dito, a glória presente, realmente enquanto estamos vivendo neste mundo, existe sofrimento que o cristão ele precisa receber. Então ela é incomparável com a glória que nós iremos receber. Então o sofrimento atual é muito pequeno. Então quanto sofrimento nós iremos receber? Realmente vai passar além da morte? Não, e se morrermos, nós vamos viver com Cristo. Então, se nós vamos sofrer com Cristo, nós vamos suportar com Cristo também. Então, o sofrimento que recebemos com Cristo é o maior sofrimento, a maior glória que podemos ter. Então, é por isso que para que nós possamos seguir nesse caminho do Senhor. Então, se querem seguir-me, arrependei-vos a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, o seu desejo, a sua teimosia, o seu pensamento, o seu plano, o seu desejo precisa ser deixado de lado. Você precisa desistir. Então, o que é que precisa ser feito? Quer dizer que o Senhor Deus ele permite uma nova vida. O Senhor Deus permite um novo objetivo. A Bíblia já disse diversas vezes sobre o caminho que o cristão precisa percorrer. Então é por isso que o cristão, ele seguir o Senhor Jesus, precisa negar a si mesmo. Ele precisa negar o seu trabalho. Ele precisa carregar a sua cruz. Carregar a cruz é algo realmente bem exato do Senhor Deus. O sofrimento é a cruz. Realmente não existe realmente uma cruz gloriosa. Existe sofrimento. Então realmente você é perseguido, você é zombado, você é xingado pelas pessoas, mas você carrega a sua cruz e vai em silêncio junto do Senhor. Mas todos os discípulos seguiram o Senhor. Então Pedro também ele foi no último tempo, carregou a cruz e morreu
pendurado de cabeça para baixo na cruz. Então, o Tiago, entre os 12 apóstolos, ele foi o primeiro a ser decapitado e morto. Então, Tiago é aquele que recebeu até o Antigo Testamento, o Apocalipse morreu. O Demas dizem que ele foi morto, realmente sendo torturado e apanhou com. Então nós podemos dizer que depois deles restaram as pessoas que aprenderam dos apóstolos e eles seguiram os caminhos dos apóstolos. Enquanto o evangelho era pregado para nós, então, todos eles pelo evangelho, eles sofreram, eles quase morreram pelo evangelho e morreram mesmo. Então quer dizer que esse evangelho foi pregado para nós até hoje. E nós precisamos seguir esse caminho. Isso não é algo especial. Isso é algo que todos os cristãos eles precisam carregar a sua própria cruz. Então, após o sofrimento momentâneo, então, o sofrimento que nós temos atualmente é incomparável com as coisas, com a glória que iremos receber. Então vamos pensar, alguém diz para você pegar R$100 e fazer R$500 e você investir em alguma coisa. Vamos pensar, e alguém diz que vai te dar R$10 milhões. Se você investir 500, você vai investir ou não vai? Claro que vai investir. No mundo uma coisa dessa não acontece, mas o Senhor, Ele cumpre a sua promessa. Ele é um Senhor que pode cumprir a promessa. Vamos pensar, R$500. Então, R$500, vamos ver. Então, o pequeno sofrimento que nós fazemos. Se nós realizarmos esse sofrimento, daqui a pouco, quando o Senhor Ele vier, então o Senhor Deus Ele irá nos permitir uma glória imensa, incomparável. Também vamos procurar a palavra de Hebreus, capítulo 5. Logo na frente, Hebreus, antes de Tiago, Hebreus, capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Hebreus, capítulo 5, versículo 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então o Senhor, sendo filho de Deus, ele recebeu o sofrimento para aprender a obediência. Quer dizer que o sofrimento que ele recebeu é para aprender a obediência. O que isso significa? Efésios capítulo 2, versículo 7 e 8. O Senhor é o próprio Deus. Ele estava na mesma altura que Deus. Mas ele rebaixou a si mesmo e ele se tornou como homem. Ele se manifestou com formato de homem. Ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, ele se sujeitou até a morte de cruz. Então, o Senhor Jesus, realmente ele ter morrido na cruz é para nos salvar. Esse é o objetivo do Senhor, mas um objetivo maior do que esse é fazer o quê? A vontade do Pai. A vontade do Senhor Deus é que Filho unigênito morra para salvar a todos. E o Senhor Jesus ele foi obediente a essa vontade até o fim. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido, como é que nós poderíamos receber a salvação? Então o Senhor Jesus ele foi obediente até a morte. É por isso que ao morrer na cruz, nós aprendemos que o Senhor Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Então ele não aprende a obediência na calma, no conforto. Você não aprende dessa maneira. Então, enquanto você está na mansidão, você vive diante do seu Deus, realmente no conforto, você prega o evangelho, no conforto faz isso e aquilo. É bom. Mas o Senhor Deus ele deseja que no meio do sofrimento nós possamos ter a fé de guardar essa fé diante do Senhor Deus no meio do sofrimento. Obedecer no sofrimento. É isso que o Senhor Deus ele deseja ver. É por isso que quando está no conforto parece que está vivendo bem a vida de fé, mas quando chega o sofrimento,
Nós podemos verificar se essa pessoa ela tem uma grande fé ou uma pequena fé. Então, algumas pessoas dizem, se eu continuar crendo em Jesus eu vou morrer e não sei o quê. Então, mas se você morrer por Cristo, é uma pena? É um prejuízo? Será que o Senhor Deus ele se lamenta por termos morrido por Cristo? Não. Ele vai se alegrar por nós termos morrido por Cristo. Qual tipo de sofrimento nós podemos receber neste mundo? Pelo sofrimento, o Senhor Jesus ele aprendeu a obediência. Ele padeceu para aprender a obediência. Da mesma maneira, quando padecemos, nós podemos aprender essa obediência diante do Senhor Deus. É por isso que essa salvação, essa graça do Senhor Deus ele se tornou o quê? O exemplo, ele se tornou a origem para a obediência. Quer dizer que nós não podemos gostar somente de receber a glória, mas sim receber o sofrimento também. Podemos ser pobres pelo Senhor. Pode ser que sejamos julgados pelas pessoas deste mundo, possamos ser perseguidos por Cristo e nós nos alegramos, nós gostamos disso. Nós podemos pensar dessa maneira. Isso é felicidade, isso é glória, isso é algo que não é qualquer um que pode fazer. Isso é algo que o Senhor Deus se agrada. Então o Senhor Jesus, quando foi batizado e subiu da água, então o Senhor Deus disse, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então o Senhor ele já viu o trabalho que o Senhor Jesus haveria de efetuar, é por isso que disse, este é o meu filho amado a quem me comprazo. Então o Senhor Deus ele já se agradou do trabalho do Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus, quando em Mateus capítulo 7 subiu uma montanha bem alta, estava com Moisés e Elias ali. E o Senhor Jesus ele já havia dito que ele haveria de morrer em Jerusalém na cruz. Então, e Pedro e mais 2 discípulos subiram junto com o Senhor Jesus e eles também ouviram a voz dos céus do Senhor Deus dizendo, este é o meu filho amado. Realmente ouçam a sua palavra. Então essa é a palavra que o Senhor Deus ele se agrada. É dessa maneira que o Senhor ele quis e deseja conduzir. Então porque nós recebemos o sofrimento por Cristo. De forma silenciosa. Sofremos com Cristo. Então, quando somos xingados, nós não vamos xingar de volta. Quando nós somos perseguidos, nós ficamos silenciosos. Nós somente precisamos obedecer. É algo que nós só precisamos agradar a Deus. Então, após agradarmos ao Senhor Deus, a vontade do Senhor Deus é cumprida. Quer dizer que assim, pelo sofrimento, podemos cumprir o trabalho do Senhor Deus. Através do sofrimento, podemos cumprir o trabalho do Evangelho. É por isso que quando nós recebemos o sofrimento, olhem só, para pregar o Evangelho nós recebemos tanto sofrimento, precisamos depositar o nosso tempo, o nosso esforço, a nossa dedicação. Tem pessoas que perdem todas as energias para pregar o Evangelho para uma pessoa, e ele fala, eu preciso evangelizar, eu preciso descansar, mas eu vou evangelizar para mais uma pessoa. Não, só para mais uma pessoa, e fica tentando evangelizar. Então, da mesma maneira, com o acontecimento de Itaewon, então mais de 120 pessoas morreram e houveram diversas pessoas que se dedicaram para salvar essas pessoas. E nós não sabemos realmente qual tipo de sofrimento, qual tipo de sacrifício foi. Realmente podemos ver que todo o povo está triste, lamentando a morte dessas pessoas. Então nós estamos realmente nos dedicando para salvar as pessoas que estão morrendo. E nós não nos importamos com essas pessoas, não é somente com a carne, mas sim o espírito. A pessoa está indo para o inferno. Nós precisamos pensar, que pena, essas pessoas elas estão indo para o inferno. Então agora, junto com Cristo, nós precisamos receber o sofrimento. Receber o sofrimento é algo lógico, algo necessário. É um curso a ser feito. É por isso que o sofrimento, junto com Cristo Jesus, é algo que nós devemos receber para recebermos a glória com o Senhor. É algo que não devemos esquecer. Então, receber o sofrimento ao ver de Deus é algo muito valoroso, é algo muito precioso. Então, vamos procurar a palavra de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 17 e 18.
Versículo 17 e 18, vamos ler todos juntos. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Tá, essa tribulação momentânea que recebemos é uma palavra escrita pelo apóstolo Paulo. Então, quanto sofrimento ele recebeu? Então, ele perseguia realmente os cristãos, mas depois ele se encontrou com o Senhor em Damasco e ele realmente se ajoelhou e ele viu que ele estava perseguindo Cristo Jesus. E as pessoas de Damasco queriam matar a Paulo de noite, perseguindo, mas ele de barco conseguiu fugir de noite. E daquele tempo surgiu muitas pessoas que queriam matar o apóstolo Paulo. Realmente, quanto sofrimento ele recebeu? 1 Coríntios capítulo 11, nós podemos ver quanto sofrimento, quanto esforço, dedicação que ele teve. Então, diversas vezes ele foi aprisionado, diversas vezes ele quase morreu. Ele foi realmente açoitado, diversas vezes foi apedrejado, quase morto, depois jogaram o corpo dele para o abismo, para o precipício. Mesmo assim ele saiu vivo. Ele realmente passou por fome, sede, frio, ficou nu. E ele, como um criminoso, foi preso e levado para Roma. E enquanto ele estava sendo levado para Roma, ele evangelizou e depois foi decapitado em Roma e morreu. Então isso é algo exato que está na história. Então nós podemos ver que Paulo, o sofrimento que ele recebeu é algo inimaginável. Mas o que o Paulo está dizendo? Realmente esse sofrimento é momentâneo para a glória que nós iremos receber. Então isso é algo momentâneo, não importa quanto sofrimento que recebamos. Isso é algo momentâneo, temporal. É por isso que após recebermos a salvação, depois que recebi a salvação também eu sofri bastante, chorei bastante, passei fome para evangelizar. Eu nem lembro aonde que eu dormi, aonde que eu comi, tem coisas que eu nem consigo lembrar direito. Mas já se passaram 60 anos. Isso tudo é momentâneo. Tudo isso é momentâneo, porque o Senhor que está por vir, Ele virá. Então nós podemos olhar para essas coisas e achamos que é algo tão longe, longo, demorado, mas o Senhor Ele já está por vir. Então qual tipo de sofrimento recebamos? Tudo isso é temporal. Tudo isso é algo muito pequeno. Tudo isso é algo muito leve. Então todas as coisas são temporais para que as coisas que são eternas, que não se veem, elas se cumpram. Então por conta desse sofrimento, a glória que nós iremos receber, a glória eterna, tão grandiosa. O apóstolo Paulo, ele se manifestou e expressou dessa maneira. Então para uma glória eterna tão grandiosa que nós iremos receber. Então nós podemos vencer o sofrimento através desse coração. Quando ele estava sendo açoitado, preso, ele estava louvando diante do Senhor Deus. Ele disse, realmente, quão grande glória é eu sofrer por Cristo. Então eu estar sofrendo com o Senhor Jesus, realmente é uma tão grandiosa glória. Realmente está aprisionado, ele não ficou chorando, ele não ficou se lamentando. Mas ele realmente louvou diante do Senhor Deus. Então para cumprir o que é o que? Necessário para nós, um peso eterno de glória muito excelente. Não são coisas pequenas, em vãs, são coisas que tudo vão ser calculados pelo Senhor. O Senhor vai nos permitir a glória eterna. Quando nós fomos para diante do Senhor Deus, desde o momento em que recebemos a salvação, até irmos diante do Senhor Deus, eu já havia dito que tudo isso vai ser calculado. Quando nós estivermos diante do Senhor Deus, cada um de nós, o que temos cumprido, o que tivermos feito com o nosso corpo, vai ser levado em conta. Então, o cristão, como ele viveu diante do Senhor Deus, ele irá receber realmente o prêmio, o galadão diante do Senhor Deus. Então, algumas pessoas receberam a salvação
Vamos pensar em uma casa que estava pegando fogo, ele estava só de cueca e saiu correndo e conseguiu ser socorrido. Então pensem só, quem era essa pessoa mesmo? Ló, né? Ló fez isso. Ló, ele saiu assim por pouco. É algo tão coitado. Mas Abraão, ele servia ao Senhor Deus em todo momento, em todos os lugares. Então onde já se viu pessoas como Abraão? Realmente pessoas que sempre honram ao Senhor Deus. Sempre elevam, exaltam o Senhor Deus em todo lugar que estão. Então, mas as pessoas como Ló olham para Sodoma e pensam que é muito bom e vão. Mas é algo que o Senhor Deus ele não vai deixar aí barato. Então quer dizer que realmente nós somos resgatados do meio do fogo. Pense só, você conseguiu ser salvo, mas você não tem nada. Até o malfeitor que morreu, que do lado do Senhor Jesus, ele recebeu a salvação antes de morrer, mas ele não fez nada. Então nós não podemos ser assim. Então após a salvação é um grande agradecimento, mas nós também, por Cristo, temos um trabalho a fazermos. Então não é para fazer algo gigante. Então eu preciso só obedecer ao Senhor Deus, eu seguir ao Senhor, eu servir dentro da igreja, o pequeno esforço que eu posso fazer, o pequeno sacrifício que eu posso fazer, tudo isso é sofrimento. Tudo isso é calculado diante do Senhor Deus. É por isso que em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, o Senhor ele disse que logo ele virá. Então porque existe o galadão que o Senhor Deus ele há de permitir para cada um, conforme o seu trabalho, conforme a sua obra. Então a salvação nós recebemos realmente de forma igual, mas a glória diante do Senhor Deus não é igual. Então, realmente para uma pessoa que serve o Senhor de perto e outra pessoa que serve de longe, existe uma glória diferente. Então, da mesma maneira, a glória que Paulo recebeu, que Pedro recebeu, que o apóstolo João recebeu, que Estevão morreu apedrejado pregando o Evangelho. Toda essa glória é diferente. Se olharmos o Antigo Testamento, Abraão, Davi, Isaías, todos os santos que foram na nossa frente, todos eles possuem uma glória diferente. São coisas que nós precisamos pensar. Então recebemos um pouquinho de sofrimento, já não gosto, fala, ai meu Deus, eu já estou morrendo. Então olhem só as crianças de hoje em dia, não gostam de estudar, não é? É um sofrimento. Então, é bem mais legal ficar jogando jogos. Então, é bem melhor ir para Itaewon do que ficar estudando. Me perdoem. Então, mas tudo isso é um sofrimento. Então realmente não pode, não é? Não fazer. Então da mesma maneira o cristão também ele não gosta do sofrimento. Ele agradece falando, eu gostei de ir para poder ir para o céu, é um grande agradecimento. Mas carregar a cruz com o Senhor? Será que eu preciso carregar com essa cruz? A minha situação é assim, assado. E vão dando desculpas. Nós somos pessoas que recebemos a glória com o Senhor. Então é por isso que a tribulação momentânea que iremos receber é para se cumprir a muito excelente glória. Então nós estamos esperando as coisas invisíveis, as coisas que não se veem, que elas são eternas, que elas são para sempre. Nós não estamos esperando para as coisas que não se veem, nós estamos esperando as coisas que não se veem, não as coisas que se veem. Nós não estamos buscando as coisas vãs, este mundo, as coisas bonitas, as coisas lindas, as coisas legais. Não é isso que eu espero. Então se olharem para essas coisas boas, vocês cobiçam, vocês têm inveja. Então se essa pessoa morrer, daqui a pouco ela vai para o inferno, não é mesmo? Então realmente você receber elogios das pessoas do mundo, viver como um rico, será que isso é bom? Não, é mais difícil ainda receber a salvação. Então nós precisamos agradecer por nós não nos tornarmos pessoas ricas, pessoas iguais a essas pessoas. Porque quando uma pessoa ela é rica, eu já preguei diversas vezes para ricos, mas é muito difícil. A probabilidade de receber a salvação é muito baixa. Então não é para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas.
As coisas que se veem, elas daqui a pouco vão desaparecer. Esse dia, esse fim está tão próximo. Então, mesmo que olhemos diversas vezes para este mundo, não parece que este mundo vai melhorar. Este mundo, cada momento vai ser mais difícil. Cada momento um mundo pior, mais medonho, não é mesmo? Qual é a esperança que nós temos neste mundo? Pensem só, você não ter esperanças neste mundo. É trágico. Então vamos pensar as pessoas para sobreviver no dia a dia. Eles realmente até praticam estelionato para poderem viver melhor que os outros, para tentarem viver bem. Mas nós, para esta esperança, nós somos pessoas que fomos salvas. Para a esperança. Vamos procurar Romanos, capítulo 8. Palavra de Romanos, capítulo 8, versículo 24. Versículo 24 e 25, vamos ler todos juntos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com a paciência esperamos. Então quer dizer que essa esperança que nós iremos receber diante do Senhor Deus, nós recebemos a salvação para esta esperança do Senhor Deus. Então, o objetivo de nós termos sido salvos não é para vivermos bem neste mundo temporariamente, para termos uma vida de ricos, não é isso. Então, ter a história da humanidade neste mundo, quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu o tempo para os cristãos receberem a salvação. E para os cristãos, as pessoas que receberam a salvação, após a salvação, terá a vivência de obediência diante do Senhor Deus. Então, você terá uma vivência de agradar ao Senhor Deus. Então, uma pessoa que não consegue receber a salvação, ele não sabe nem isso, nem aquilo. Então, não tem esperança. Então, uma pessoa que não tem esperança, se morrer, acabou. Ele se lamenta. Está o quê? Na tragédia. Então, uma pessoa, ela simplesmente morrer, estaria tudo bem, mas para onde que essa pessoa foi? Me perdoe. É bom consolar as pessoas dizendo, vão para um bom lugar, vá para um bom lugar, espero que você tenha paz. Mas será que essa pessoa vai para um ótimo lugar depois que morrer? Então, se nós esperamos as coisas que se veem, realmente não é uma esperança. A esperança que se vê não é a esperança. Então nós cremos em algo que nós não conseguimos enxergar, porque nós conseguimos crer no Senhor Deus. Nós cremos no Senhor Jesus que nós não temos visto. Nós cremos que Ele nos salvou, que através da palavra, através do Espírito Santo Ele nos salvou. Nós não conseguimos enxergar o reino do Senhor Deus, mas esse reino do Senhor Deus, quão incrível Ele é, quão bonito é. Realmente é incomparável com as coisas deste mundo. É uma dimensão totalmente diferente. Então, esse reino do Senhor Deus. Nós temos essa esperança para entrarmos no reino do Senhor Deus. Tá, vamos fazer uma pergunta. Então, vocês têm medo da morte? O cristão tem medo da morte? Vocês não têm medo da morte? Fala, eu não quero. Claro, é triste uma carne morrer. Claro que as pessoas elas temem momentaneamente a morte. Mas isso é o caminho para entrar na glória eterna. O sofrimento é momentâneo para poder entrar na glória eterna. É porque em Salmos 126, então a morte do santo é algo que o Senhor ele vê realmente de forma preciosa. É por isso que é bem-aventurado aqueles que morrem aqui em Cristo. Então, realmente já disse o Espírito Santo. Então, realmente existe um trabalho a ser feito. Então, o cristão ele ter morrido é algo glorioso. Então, são coisas que nós não iremos mais nos encontrar com essas pessoas neste mundo. É triste, mas essa pessoa ela está descansando diante do seu Deus, na glória, em paz, e estará aguardando por nós. Mas nós temos um trabalho a fazermos. É por isso que nós restamos neste mundo.
É por isso que se nós esperamos, a esperança que se vê não é esperança. Por que, que nós devemos perseverar? Ter paciência. Então, porque o dia do Senhor está muito próximo. É por isso que nós precisamos esperar, precisamos aguardar. O sofrimento é suportar e esperar. Então, na vinda do Senhor, realmente sem nenhuma mancha, sem nenhuma imperfeição, para que nós possamos estar diante do Senhor Deus perfeitos, nós precisamos nos esforçar, nos dedicar. Então é por isso que essa glória que nós recebemos diante do Senhor Deus é algo muito importante, é algo muito precioso. Então o apóstolo Paulo ele já disse, o sofrimento que nós recebemos neste mundo não é nada, é momentâneo. Tá? Simplesmente um sofrimento momentâneo, comparado à glória que iremos receber. Vamos pensar que existe um oceano gigante sem fim. Então você pegar um grão de areia, você pegar um pedacinho de concha, vamos pensar. Então tem como comparar o pedacinho da concha com o mar? Não, é incomparável. Então nós, realmente estamos neste mundo, é a mesma coisa de termos pegado uma pequena concha deste mundo. Então seja 1 milhão de anos, 10 bilhões de anos, tudo isso é o quê? É temporal, mas nós iremos estar aqui junto com o Senhor até a eternidade. Mas, ao contrário do reino de Deus, o inferno também é eterno, é paralelo, é eterno. É um lugar que você não pode morrer, é um lugar que não existe fim, que você não pode sair. Vamos procurar Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito o Pai, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Ele está dizendo, bendito. Tá, essa palavra bendito quer dizer louvar. Esse louvar realmente aparece diversas vezes na Bíblia. Então o Senhor Deus, nosso Pai, em Cristo Jesus, realmente em toda a bênção, toda a graça espiritual, toda a bênção espiritual, Ele realmente deseja nos permitir essa sua bênção. Então todas as bênçãos realmente do reino dos céus. Como em 1 Pedro, capítulo 1, realmente nós temos sido vivificados em Cristo Jesus. Nós realmente nascemos de novo para nós termos uma viva esperança, que é incontaminável, incorruptível, imutável. Quer dizer que o Senhor Deus, realmente Ele preservou por nós no reino dos céus. Então, para os salvos, existe uma esperança gloriosa. As coisas deste mundo são coisas vãs, coisas que irão se perder, mas essa herança que o Senhor Deus ele deseja permitir é incontaminável, incorruptível, é eterno. Então, para recebermos isso, nós recebemos a salvação do Senhor. É isso que nós estamos esperando. Vocês não aguardam por isso? Então, existe uma família rica e o pai que era rico, ele morreu e o filho ele começa a falar, ele realmente a herança vai vir para nós, e eles ficam brigando entre si para ganharem mais herança. Então qual é o fim disso? Qual é o fim disso? Quanto tempo que eles vão viver juntos? Ou vão viver bem? Então o Senhor Deus, Ele deseja nos permitir a herança eterna do reino dos céus, que é incontaminável, incorruptível, imutável. Então o Senhor Deus, Ele já deixou reservado para nós. E vamos ler Efésios capítulo 1, versículo 20. Capítulo 1, versículo 20. Que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Então, se nós vemos o poder de Deus que operou dentro do Senhor Jesus, o Senhor Jesus veio em carne como nós e morreu na cruz. Então o Senhor Jesus, Ele fez esse trabalho e Ele ressuscitou. E o Senhor Deus o pôs à direita, à sua destra no trono. Então quer dizer que quando nós somos ressuscitados, quer dizer que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos.
E assim o Senhor Jesus foi posto à destra de Deus. Então o lugar mais glorioso está sentado à destra de Deus, que representa o poder, quer dizer, que está sentado do lado do poder de Deus. Esse é o lado do poder. O Senhor Jesus foi assentado ali. Mas então, o Senhor, após nos ter salvo, então Ele nos permite esse lugar. E se olharmos em Efésios capítulo 2, então versículos 5 e 6. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O Senhor, Ele nos salvou com o Senhor Jesus e nos fez se assentar com Cristo Jesus. Então, Ele nos fez assentar nos lugares celestiais. Então, nós nos sentamos à destra de Deus. Então, é um lugar glorioso. Nós iremos entrar em glória junto com o Senhor Jesus. É algo incrível. E o próprio Senhor Jesus, Apocalipse capítulo 3, versículo 22. Versículo 21 diz: E ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. O Senhor Jesus, Ele veio a este mundo, Ele sofreu todo esse sofrimento e venceu, e Ele assentou-se à destra de Deus. E é por isso que o Senhor Jesus, Ele venceu e se assentou à destra de Deus. Poder se assentar com o Pai no seu trono. Então é algo que é incompreensível para nós, humanos. Os homens que não têm esperança vivem de qualquer jeito, e depois disso somente resta a perdição. Mas quem tem uma esperança, não importa qual o sofrimento, a tribulação, o descaso, ele tem a esperança. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Nós recebemos a salvação para recebermos essa esperança. O Senhor deseja nos permitir essa esperança tão gloriosa. Então o Senhor Deus, Ele já preparou no reino dos céus a nossa esperança. É por isso que esse local o Senhor, Ele deseja nos permitir. Vamos procurar Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, o Senhor Jesus, Ele disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Naquele tempo, o Senhor Jesus foi perseguido por diversas pessoas, e também haviam diversas pessoas que seguiram o Senhor Jesus e perseguiram o Senhor Jesus posteriormente. Também tentaram matar os apóstolos. E no presente momento, nós, já que cremos no Senhor Jesus, certos momentos, podemos ser xingados, podemos ser desfavorecidos, podemos ser expulsos de nossos trabalhos. E assim, pode ser que passemos dificuldade. Então nós temos muito que invejar neste mundo, cobiçar. Então, mas nós temos cobiça disso? Não, não podemos ter. Então, realmente o Senhor está dizendo: não temais ao pequeno rebanho. Quer dizer que as pessoas que receberam a salvação, o pequeno rebanho. Porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então, o Senhor, Ele disse que são poucos os que receberão a salvação. Então, o Senhor disse mesmo que realmente haverão muitos que querem buscar, mas não poderão passar por essa porta. Então, muitos não poderão entrar no reino do Senhor Deus. São poucos aqueles que podem entrar no reino do Senhor Deus. O que significa ser pouco? Quer dizer que o quê? São realmente muitos que não entrarão. Então, o Senhor, Ele não gosta de número grande, não é isso.
o Senhor Deus, Ele não se agrada da maioria deles no deserto. É por isso que permitiu que eles recebessem um sofrimento no deserto. Então, porque eles foram resgatados do Egito, mas eles murmuraram, reclamaram, queriam matar Moisés, e eles não conseguiram entrar na terra prometida. O Senhor Deus não se agradou dessa maioria deles. Então, realmente, no mundo, as pessoas acham que a maioria decidir não tem problema, é bom, mas, na verdade, a maioria, às vezes, também tem coisas certas, mas também tem coisas erradas. Então, se nós olharmos as pessoas protestando, elas vêm em grande número e protestam. Então, as pessoas, elas vêm e falam, os outros não sabem, porque eu estou no meio da maioria, eu posso protestar. Então, as pessoas, mesmo que não sabem o que está acontecendo, vai e segue a multidão e começa a protestar junto e não sabe nem o porquê. Porque essa é a teoria das pessoas serem levadas. A psicologia das pessoas serem levadas pela maioria. Então, realmente, nós podemos ver que realmente não sei o que vai acontecer, mas eu serei o servo do Senhor Deus. Eu sou o soldado do Senhor e louvei a minha fidelidade, honrei a minha fidelidade junto do Senhor. Serei leal ao Senhor. Quer dizer que até o fim seguirei o Senhor. Então o Senhor disse, não temais o pequeno, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Então o Senhor Deus, Ele nos salvou para permitir o seu reino. Então até os anjos, eles estão dizendo, o meu reino, a minha casa é lá nos céus, onde tem os anjos me aguardando e estão cantando por mim. Então eu não viverei neste mundo, eu não tenho nem coração de querer ficar nesse mundo. Todos os santos que foram à frente, eles estão chamando, eles estão dizendo, aqui é muito bom, venham logo. Então é por isso que realmente mais você ter cobiça neste mundo, você querer se enriquecer, quer viver um pouco mais neste mundo. Ao meu ver, o cristão, se não tem o que fazer, é melhor partir logo. Então, dentre os cristãos também, se não tem o que fazer, que partam logo. Então, me desculpem. Então, é por isso que eu estou dizendo, para procurarem o que fazer, não é parte. Olhem para os cristãos, o quanto trabalho nós temos para fazer. Nós temos o objetivo que o Senhor Deus permitir neste mundo. Vamos trocar a palavra de Tito. Tito capítulo 3. Logo depois de 2 Timóteo, nós temos Tito. Tito capítulo 3, versículo 7. Novo Testamento. Tito capítulo 3, versículo 7. Para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Então, o Senhor Deus, Ele nos permite uma graça abundante. E através dessa graça nós fomos justificados, recebemos a salvação. Nós agora temos a esperança da vida eterna. Quer dizer que assim nos tornamos herdeiros. Seguindo a esperança da vida eterna, somos herdeiros. Somos herdeiros de Deus. É por isso que nós somos herdeiros do Senhor Deus. Então nós somos pessoas que iremos herdar esse reino do Senhor Deus. Vamos procurar João capítulo 14. Palavra de João capítulo 14. A partir do versículo 11. Versículo 1 ao 3. João capítulo 14, versículo 1 ao 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então o Senhor Deus está dizendo para os discípulos que logo Ele partirá, que irá partir. Então esta palavra foi dita pelo Senhor Jesus antes de morrer. E o Senhor Jesus, Ele disse diversas vezes, e os discípulos começaram a ter medo, começaram a se preocupar, dizendo, se o Senhor partir, o que vai acontecer conosco então?
Então o Senhor está dizendo para consolá-los: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede na promessa do Senhor Deus e crede na minha promessa. Então tenha muitas moradas na casa de meu pai. Então na casa de meu pai temos muito lugar para ficar. Tem o suficiente. Porque se não fosse, o Senhor ele já teria dito. Então os discípulos durante 3 anos e meio, como eles sofreram tanto seguindo o Senhor Jesus. Então não tinha lugar para comer, não tinham o que comer. Quando eram perseguidos para serem mortos, eles estavam junto com o Senhor Jesus, tentaram proteger o Senhor Jesus, estavam seguindo o Senhor Jesus em todo momento. Então é por isso que eles realmente estavam passando fome, não tinha lugar para dormir, dormiam no Monte das Oliveiras. Então passavam pela Galiléia, pescavam o próprio peixe para comer, tinham muito sofrimento. Então tudo isso fizeram porque junto do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus está dizendo o quê? Que irá partir. É por isso que o Senhor Jesus está dizendo para consolá-los. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Então se não tivesse lugar, eu já teria dito. Então, é por isso que o Senhor Jesus ele está dizendo. Realmente o próprio Senhor Jesus não tinha lugar para repousar a sua cabeça neste mundo. Não tinha lugar para descanso. Mas o Senhor Jesus está dizendo, eu vou preparar-vos lugar. Então quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então nós, quando estivermos nesse reino do Senhor Deus, onde todas as coisas incríveis estão preparadas, o Senhor ele disse que virá novamente para nos buscar. Virá nos buscar novamente. Então é por isso que nós, como Enoque, então assim como o Senhor levou a Enoque, então quando ele julgou através do fogo, ele realmente está dizendo que irá nos levar. Então, realmente a Coreia do Norte fica atirando mísseis, a Rússia está invadindo a Ucrânia, e daqui a pouco vai invadir a Israel, e isso é algo certo. E a China quer invadir Taiwan, e os Estados Unidos querem interferir nisso. E de forma decisiva, quando a Rússia invadir a Israel, os Estados Unidos vão interferir e acontecerá a guerra atômica e tudo vai acabar. Então é por isso que realmente todo esse cenário está preparado diante dos nossos olhos. Mas então nós estamos realizando a missão mundial pregando o Evangelho. Então realmente daqui a pouco o Kim Jong-un não pode descer. É que ele é doido. Então nós somos a mesma nação, nós somos a mesma civilização, mas é só viver em paz. Mas o que ele vai fazer? Ele veio conversar com o nosso presidente e ele disse, nós queremos acabar com as armas nucleares na Península Coreana, não queremos mais o perigo nuclear, nós queremos realmente trazer a paz. Ele mesmo disse sobre isso. Mas e agora? Continuamente está fazendo armas nucleares, armas atômicas, para continuar testando e atirar. Todos os dias pode ser que ele teste até 40 vezes. É um doido da cabeça. Então é por isso que o Senhor Deus, realmente, nós podemos ver Sodoma e Gomorra. Eles fracassaram porque não havia o quê? Não haviam 10 justos. Então, nossos irmãos e irmãs que estão pregando o Evangelho pelo mundo, realmente quantos são eles? Realmente, será que o Senhor Deus vai permitir a destruição do nosso país? Não vai. Enquanto nós estivermos realizando esse trabalho, não se preocupem. Eu tenho certeza que Deus irá nos proteger. Não importa. Claro que é importante os políticos fazerem o trabalho deles e conduzirem bem a nação, mas o destino do país está na nossa igreja, está nas nossas mãos. Não temos o que temer. Então, Hebreus, capítulo 13, vamos procurar. Hebreus, capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 14. Versículo 14. Então vamos ver. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Então, não temos aqui cidade permanente. Então não temos lugar para ficar neste mundo. Então as pessoas que estão neste mundo realmente são tristes, não é? Porque não tem casa, o preço dos imóveis está aumentando, o país não permite
um empréstimo, vai subindo só os juros, vai ficando difícil, todo mundo quer ter uma casa, mas pagar aluguel é difícil. Mas não se preocupem, pessoal, daqui a pouco nós iremos nos mudar para a casa gloriosa, para a casa de nosso Pai. Então, seja numa casa pequena, seja numa casa grande, é assim mesmo. Então, é por isso que nós estamos buscando o quê? A futura, a casa futura. Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 13, Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrarem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, no Antigo Testamento, os profetas, os antecessores da fé, todos eles receberam essa promessa do Senhor Deus, mas eles não conseguiram ver, eles não obteram, não é? Então eles viram de longe, é por isso que eles estão aqui saudando de longe. Eles estão olhando de longe, eles não estão desejando a terra de Canaã, que aqui fala que é a prometida. Mas eles buscavam uma pátria. O que é essa pátria que o Senhor deseja? O novo céu e a nova terra. Então quer dizer que realmente nós somos o quê? Peregrinos, nós somos forasteiros deste mundo. Então nós todos que estamos vivendo neste mundo, realmente nós temos realmente duas nacionalidades, não é? Nós somos quem nasceu no Brasil é brasileiro, mas quem nasceu de novo, aonde que ele está a nacionalidade dele? No reino dos céus. No reino dos céus. Então, é por isso que já acabou a imigração, pessoal. Nós já temos o visto para entrarmos no reino dos céus. Só precisamos determinar o dia que não sabemos ainda. Está indeterminado o dia. Não vamos de avião, vamos só subir direto. Então é por isso que nós podemos ver que o peregrino ele tem o quê? Ele tem uma sua pátria. Na verdade, lembraram de onde haviam saído, teria a oportunidade de tornar. Então as pessoas da Coreia do Norte, eles falam, minha terra natal é na Coreia do Norte, eu quero voltar. E vai voltar para quê? Não tem nada. Então é por isso que é um lugar que não tem como voltar, é uma terra natal perdida. Então mesmo que ele realmente falar, na minha terra natal tinha as flores no campo. Não tem mais campo, já tem rodovia. Minha cidade natal é em Kimcheon. E eu indo para lá já não tem mais. Lá tem a nossa igreja, pelo menos. Então, mas nós estamos desejando aqui uma pátria, aquela que é uma oportunidade muito maior, que é a celestial. Desejando uma muito melhor, que é o novo céu e a nova terra. Então isso é algo realmente grandioso, nós estamos nos sentindo seguros, porque daqui a pouco nós iremos para o reino dos céus. Então é por isso que realmente Davi, ele também já disse em Salmos, realmente enquanto estava nessa terra. Então ele era o quê? Um forasteiro neste mundo, ele é somente o quê? Um peregrino que estava passando, ele é somente uma pessoa que não tinha a sua casa. Então realmente então ele está dizendo que ele era um viajante que está passando somente o quê? Passando pelo... como se fosse uma estalagem, uma hospedaria. É dormir um dia e partir. É como se fosse um hotel. É somente você participa ali e vai partir. Então pensem bem. Realmente nós somos pessoas que temos esperança. Agora nós temos as coisas celestiais que são melhores. Em Filipenses capítulo 3, versículo 20, como nós já vimos. A nossa cidadania é dos céus, a nossa cidade é dos céus. Então, aqueles que receberam essa salvação estão esperando o quê? O Cristo Jesus. Então, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso corpo realmente vai ser transformado com glória diante do Senhor. Com Efésios capítulo 1, realmente até já se passou o céu e a terra passaram, o novo céu e a nova terra realmente se fizeram. Quer dizer que realmente agora o Senhor Deus ele nos permitiu, ele irá enxugar as nossas lágrimas.
realmente acabar com a nossa angústia. Não haverá mais morte neste lugar. Não haverá mais ranger e choro. Lá realmente não haverá dor. Todas as coisas passadas irão passar. Todas as primeiras coisas irão se passar. Pensa em sol novo, céu e nova terra. Como deve ser ótimo. Lá não precisa de hospital. Lá não tem caloteiros. Lá não tem ditadores. Lá também não tem delegacia, porque não tem pecado. Não existe nada de ruim. Só existe coisas boas. Estar com o Senhor para a eternidade. O Senhor que nos salvou. Nós estamos nos encontrando com o Senhor. Vivemos junto desse Senhor. Como é um grande agradecimento. Realmente nós estamos felizes junto do Senhor. Quando nós vivemos junto com o Senhor. E é por isso que nós estamos vivendo neste mundo. Mas o nosso coração está lá nas alturas, apontado para o reino dos céus. Todos os dias eu estou indo para diante do Senhor. Então, para aquelas alturas, como uma águia batendo suas asas, vai voando, vai subindo para as alturas. Quando nós pegamos um avião e estamos subindo lá para o alto, não dá para enxergar o que está lá embaixo. Tá, as casas parecem pequenas, minúsculas. O carro também parece um inseto pequenininho e depois não consegue enxergar direito. É tudo você consegue ver de forma vasta, de forma grande. Então realmente nós podemos dizer que realmente ao ver do Senhor Deus este mundo é tão pequenininho. Não dá para enxergar nem a casa grande que nós temos ou aquele trabalho. Há coisas que o Senhor Deus ele vê este mundo são coisas pequenas. Nós precisamos viver ignorando, desprezando este mundo. Por quê? Porque as coisas gloriosas, celestiais do reino dos céus que são eternas, se nós pensarmos nessas coisas, é incomparável com as coisas deste mundo. Então realmente esse tempo de nos encontrarmos com o Senhor no reino dos céus está próximo. Vocês creem nisso? Então até esse tempo, que vocês possam ter paciência e viver esforçando diante do Senhor. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso, que nos ama, nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo e ter nos permitido para que nos tornássemos em seus filhos. Senhor, nós todos recebemos essa gloriosa herança do Senhor Deus e nós agradecemos, Senhor. Realmente é incontaminável, incorruptível, imutável, Senhor. O Senhor Deus que quer nos permitir o seu reino para nós. Senhor, o restante das nossas vidas que nós possamos viver como seus filhos adequados. Que o Senhor Deus permita para que nós não vivamos neste mundo perdendo o nosso coração para as coisas deste mundo. Não vivendo seguindo a vontade da carne, mas sim que nós possamos fazer a nossa vontade para o reino do Senhor Deus. Para viver conforme o Senhor, que o Senhor possa nos conduzir. Oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.